Boa noite, eu sou Sérgio Guevara. Eu vou falar sobre o livro 100 Anos de Solidão. Eu escolhi este livro porque tempo atrás, quando eu tinha 12 anos, eu li o livro e eu encontrei muitas histórias maravilhosas. Eu gosto muito deste livro, por isso eu decidi ler de novo. Agora que eu tenho 24 anos, eu acho que vou entender a história desde outro ponto de vista. Este é o livro 100 Anos de Solidão. A editorial é Ovelha Negra. Atualmente este livro tem 347 páginas. A ilustração é própria da editorial. E lembrar que Gabriel Garcia Marques foi uma pessoa nascida em Colômbia, por isso este livro não tem uma tradução, porque é um livro em espanhol. Ele é Gabriel Garcia Marques, também conhecido como Gabo. Ele nasceu 6 de março de 1927 em Colômbia. É provavelmente o melhor escritor da América do Sul dos últimos 30 ou 40 anos. A etapa de sua infância foi o mais importante porque ele viveu com seus avós. Seu avô lhe contava muitas histórias mágicas. Estas histórias são a fonte de inspiração para que ele escreva muitas histórias, como 100 Anos de Solidão, como Amor nos Tempos do Cólera, ou, ou outras histórias que são muito conhecidas. Gabriel Garcia Marques estudou na Universidade Nacional de Colômbia. Ele estudou ciência política, mas seu primeiro trabalho foi como jornalista. Nesta etapa, como jornalista, começou a escrever histórias curtas. E também nesta etapa ele teve uma principal inspiração literária. A primeira inspiração foi o livro As Mil e Uma Noites. A segunda inspiração foi o livro A Metamorfose. Acho que estes livros foram muito importantes para ele. Eu acho que Gabriel Garcia Marques é um dos melhores escritores da América do Sul dos últimos 30, 40 ou 50 anos. Agora eu vou falar sobre o livro 100 Anos de Solidão. 100 Anos de Solidão é um livro um pouco difícil para entender. Porque o livro tem muitos personagens, tem muitas histórias. Mas isto faz que o livro seja muito interessante. O livro começa com um flashback de um dos personagens principais. O coronel Aureliano Buendia lembra uma história quando ele era uma criança. Depois, o autor explica pouco a pouco a história dos personagens principais, a família Buendia e o mágico Melquiades. O mágico Melquiades tinha uma profecia que não poderia resolver. É muito importante esta profecia ao final da história. E pouco a pouco explica a história dos irmãos Aureliano e Arcadio, que nesta primeira parte são os personagens principais da história. Todos os personagens da história moram em uma cidade chamada Macondo. Macondo é uma cidade pequena. A história avança com a segunda parte e também com a segunda geração da família Buendia. A história dos filhos dos irmãos Buendia, dos filhos do Aureliano e também de Arcádio. Com o tempo, as pessoas viajam
é, fora do Macondo, porque Macondo não cresce com o tempo. Por isso que as pessoas começam a viajar a outros lados do mundo. Mas quando fica com poucas pessoas ao final, o fim da história começa com o penúltimo bom dia. O penúltimo bom dia conhece uma mulher casada, mas ele não sabia que esta mulher casada era seu parente. Melquiades tinha uma profecia que agora o penúltimo bom dia está decifrando, mas ele decifra a profecia e os problemas começam porque o fim da história tem muito que ver com a profecia. Eu gosto muito deste livro porque eu acho que é muito importante que as pessoas tenham uma forma de ver, de entender e também de criar e imaginar as coisas que Gabriel García Márquez imaginava. Muito obrigado.